Boa tarde, pessoal do IEE, sejam bem-vindos a mais uma palestra online aqui do Instituto Espírita de Educação. Meu nome é Morena Carvalho, sou trabalhadora da casa e estou muito feliz de estar aqui mais uma vez fazendo esse momento para todos aqueles que frequentam e gostam de ouvir as mensagens que a gente traz aqui no IEE. Bom, vamos acalmando o nosso coração, respirando fundo, concentrando, agradecendo a Deus e aos espíritos de luz que nos acolhem, que nos fazem ter força todos os dias para vencer as más inclinações, aquilo que temos que superar as barreiras e vamos pedindo para que nosso momento, nossa conversa seja iluminada e seja muito facilitadora da evolução de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado à porta estreita, né? A fala de porta estreita é uma fala que foi relatada no Evangelho de Mateus e que Jesus faz um convite a todas as pessoas que façam e que tenham um direcionamento sempre para passar pela porta estreita. E aí a gente fica se perguntando, né? Como que Jesus falou exatamente essa passagem? A passagem está falada da seguinte forma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho a que ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho a que ela conduz, e quão poucos a encontram. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18. E aí Jesus convida a gente para fazer uma reflexão. Qual é aquela que representa, o que significa, o que representa a porta estreita e a porta larga, né? Jesus falava através de muita subjetividade, mas era muito objetivo. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre o que são essas portas que Jesus está se referindo. A porta é um objeto, né? Uma determinada representação de uma passagem. Ou seja, é através da porta que a gente sai de um determinado ambiente para chegar a outro. A porta, ela nos dá o acesso, né, de um ambiente a outro, de uma realidade a outra. Através da porta, a gente consegue atravessar uma barreira, vamos dizer assim, né? A gente tem a parede e a partir do momento que uma porta é aberta, ela nos conduz a um outro ambiente. Então, se a gente pensar que a gente está passando de uma determinada realidade para outra, a gente pode encarar esse convite, esse ensinamento do Cristo como uma reflexão, e não só isso, mas também um convite para passar do outro lado, para o outro lado, né, da porta. Então eu trouxe aqui alguns pontos para a gente falar que a gente precisa pensar, né? Poxa, Morena, mas o Evangelho foi escrito há muitos anos, foi publicado e os espíritos
nos ajudam com isso? Tem uma orientação? Claro que sim, né? Então, basicamente, o que os espíritos explicam pra gente é que a porta larga, ou seja, a porta mais fácil de passar, né? Aquela porta que, quando você abre, ela é muito ampla, ela é muito espaçosa, ela é muito confortável. Essa porta ampla e larga, o que quer dizer essa porta ampla e larga? É a porta que nos deixa numa situação de conforto. É aquela realidade que é muito próxima à nossa realidade e que é o mais fácil da gente escolher. Então a porta larga, ela é a porta que nos leva ou que nos conduz à satisfação perante vícios e realidade puramente material. Puxa, é isso, né? Quando a gente pensa, o que é mais fácil a gente fazer? É mais fácil a gente quando a gente está num ambiente, por exemplo, em que há uma discussão ou um determinado encontro de pessoas que está a criticar outra pessoa, quantas pessoas se posicionam para entender o outro lado em rodas de discussões como essas, por exemplo? É baixo esse número de pessoas, certo? Porque é mais fácil, tá mais próximo das nossas inclinações aqui no planeta Terra, estar ligada a uma moral, vamos dizer assim, a uma determinada conduta que leva a um determinado comentário maldoso, a uma entrega a itens materiais e através disso vem a sua satisfação. Então, qual é o grande recado que a gente tenta buscar nessa metáfora, né, que Jesus fez sobre a porta estreita e a porta larga, né? A nossa satisfação, ou seja, todas as atividades ou todas as nossas escolhas, elas vão levar a gente para uma determinada sensação, para um determinado sentimento. E se esse sentimento ele for direcionado ao orgulho, ao ego, a coisas que nos satisfazem simplesmente pela vida material ou pelo prazer material, pelo prazer corporal e físico, elas vão ser sensações que não estão nos desafiando evolutivamente, que não estão nos conduzindo a um caminho mais aberto, mais voltado para a realidade do Cristo, de caridade, de percepção do outro, de amor ao próximo. Então, quando a gente fala, eu tenho aqui sempre um caminho a escolher, né? A nossa vida, ela é feita de escolhas a todos os momentos. E nós precisamos fazer essas escolhas de forma muito consciente, de forma muito informativa, vamos dizer. Uma certa vez aqui no centro, fazendo a aula, e eu convido todos que estejam assistindo essa palestra para conhecer aqui os cursos do Instituto, né? Certa vez, então, fazendo o curso de iniciação ao Espiritismo, para conhecer um pouco mais a doutrina, uma das monitoras do curso fez uma provocação muito legal para todos os alunos, que eu hoje quero convidar vocês aqui a refletir sobre ela.
Toda vez que nós estamos diante de escolhas, o que geralmente nós fazemos? Trazendo um pouquinho para a nossa realidade material. Se eu estou precisando adquirir um carro, eu vou simplesmente entrar na loja ao lado da minha casa, porque é aqui do lado, e comprar o primeiro carro que me aparecer, porque esse é o mais fácil? Creio que não, certo? Né? A maioria das pessoas, de uma certa forma, elas acabam pesquisando sobre o carro. Bom, esse carro aqui cabe quantas pessoas? Esse carro é confortável assim, assim, assado. Para que eu utilizo esse carro? Então, será que o carro precisa ser maior? Será que o carro precisa ser menor? O quanto eu tenho de dinheiro que eu posso investir nesse carro? Qual é o valor da manutenção? Qual é o valor dos impostos? Então, de uma certa forma, quando a gente vai acessar essas coisas materiais, a gente sempre se preocupa em conhecer todos os detalhes para poder escolher aquilo que mais nos satisfaz, ou seja, aquilo que mais atende às nossas necessidades. E pensando um pouquinho desse jeito, né, traduzindo isso na prática, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de escolhas da nossa vida moral, né? Triunfar sobre escolhas que são mais fáceis, que levam a gente a uma realidade material mais interessante do ponto de vista do mundo de provas de expiações, é sempre triunfar sobre as más escolhas é sempre mais difícil. Por quê? Isso é comum no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, nós estamos encarnados em um mundo de expiações e provas. Ou seja, em um mundo que o mal ainda triunfa sobre o bem, ainda faz com que a gente tome o caminho que conduz não à evolução espiritual, mas à satisfação dos nossos desejos físicos e morais, certo? Então, o que a gente tem que pensar é de que forma eu consigo me munir de informações para entender que o caminho que vai me conduzir ao caminho que foi mostrado por Cristo é o caminho em que eu conheço sobre evolução moral, em que eu estudo sobre evolução moral, em que eu me desafio a seguir um caminho que não é o que mais é seguido, né, no planeta Terra, e sim o caminho que vai me conduzir a sentir satisfação através de escolhas que consigam me vencer essa tendência a viver no mundo físico, a ficar concentrado em vicissitudes, em atitudes que me levam a um prazer moral. Então, o capítulo 18, né, do Evangelho segundo Jesus Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo que relata o seguinte: muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Isso significa que estamos fadados, na maioria, ao nosso fracasso, vamos dizer assim, perante a nossa evolução moral? De maneira nenhuma. O que Cristo quis dizer nessa frase é que a porta estreita, ela está acessível a todos, a muitos. Então, muitos são os chamados. Porém, aqueles que efetivamente conseguem passar pela porta estreita, e passar pela porta estreita não é passar com um sentimento de dor ou vencer os nossos desafios físicos pela maneira mais difícil. Não, não é. Mas é vencer as nossas más inclinações para que a gente evolua para o caminho
em que a gente fica feliz, em que a gente fica satisfeito, em que a gente fica contente quando a gente está fazendo coisas edificantes, está falando e sentindo e repleto de satisfação quando a gente está tratando, né, do caminho mais edificante. Então eu trouxe aqui uma passagem que Joana de Ângeles traz no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, quando ela explora o tema, né, de muitos dos chamados e poucos dos escolhidos, falando um pouquinho do conceito da porta estreita. Ela coloca o seguinte: a porta estreita, ela te leva a uma satisfação que não leve fortemente ao ego e ao orgulho, né? Mas ela te leva a sentimentos de felicidade em ajudar os outros, né? E ao desenvolvimento da capacidade de não sentir mais que está fora quando não está com o resto. A coragem de ser diferente. Então eu convido vocês aqui a fazerem pequenos exercícios em suas vidas cotidianas, porque quando a gente está falando de evangelho, quando a gente está falando dos ensinamentos de Jesus, dos convites que Jesus faz durante todo o evangelho, não é só para a gente ficar pensando sobre isso, ou para a gente sentar aqui na frente do computador agora, ou estar dentro do centro espírita e ouvir sobre isso, e ouvir sobre toda essa questão escrita e codificada por Kardec e explicada pelos espíritos. Não é só a gente estudar e ler e pensar sobre isso, mas também a gente agir. A gente precisa entender que para atravessar para o outro lado, para que a gente possa dar um passo em relação, em direção ao êxito existencial, em direção à nossa evolução moral, a gente precisa tomar ações, certo? A gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa ter coragem de ser diferente daquilo que é predominante nesse mundo, que são as más inclinações. Isso significa que eu não posso desfrutar dos bens materiais, que eu não posso ter sucesso material? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma, inclusive. Na verdade, o que Jesus fala é que todo o nosso progresso, tanto material como moral, ele precisa ser legítimo, ele precisa ser justo, ele precisa ser correto. Eu não posso alcançar uma evolução material prejudicando outros, enganando outros, tirando vantagens, oprimindo outros, né? Eu preciso ser muito justo, preciso ser justa naquilo que são os ensinamentos que eu recebi e que a gente recebeu do nosso grande mentor, Jesus Cristo. Ele deixou todos esses ensinamentos pra gente, para que a gente aprendesse a nos portar diante de uma situação em que há uma inclinação, há uma tendência que as nossas paixões, que as nossas vicissitudes morais prevaleçam, mas que a gente tenha capacidade de fazer diferente, de fazer fazer uma atitude diferente. Então, experimente a convite de Jesus Cristo e a meu convite aqui, trazendo um pouquinho para vocês um pouco dessa explicação, né, dessa relação entre a porta estreita e a porta larga. Faça no seu dia a dia tome pequenas atitudes, tome pequenas ações que te mostrem o quanto a porta estreita é importante. Então,
estou diante de uma situação em que há um exagero, em que há uma inclinação, a tendência, em que há uma pressão para que eu seja desonesto, lute contra isso. Diga que não. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo para seguir em direção à honestidade. Então, diante de um ambiente desonesto, em que há estímulos para que haja desonestidade, e não pense que a todo momento em nossas vidas a gente não tem oportunidade de ser desonesto. Aquele troco que você recebe a mais de um produto que você está comprando, quando você está agora nessa realidade em casa, comprando um produto online, chega um produto a mais daquilo que você pediu, devolva. Esse não é certo, não é seu. Então, às vezes, a gente pensa que só a desonestidade, a corrupção, aquilo que corrompe os nossos valores morais, ele está ao alcance dos outros. A gente tem uma mania e uma inclinação que está presente aqui no mundo corporal de apontar o dedo para outros, de dizer que aquele outro que é responsável por um determinado comportamento, quando nós o tempo todo temos oportunidades de provar que o caminho da luz, que o caminho do bem, que todo esse desenvolvimento moral é possível sim. É possível sim. Quando a gente está numa roda de amigos em que tem alguém que é alvo de comentários maldosos, você já interferiu nesse tipo de comportamento vicioso em que há uma roda de amigos que está fazendo comentário maldosos com relação a outra pessoa? Que tal você ser a pessoa que diz: não, mas espera aí, vamos tentar pensar aqui, será que a gente pode fazer alguma coisa para ajudar? Ou será que a gente não está sendo leviano nos nossos comentários? Poxa, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz aquilo. Tente enxergar o lado bom das coisas. E é verdade que a nossa inclinação, que a nossa tendência é que a gente faça o contrário, é que a gente vá com a maioria, é que a gente acabe seguindo pelo caminho que traz um pouquinho de satisfação egoística, né? Eu tô ali falando coisas negativas de outra pessoa porque eu sou muito bom. Quando na realidade, quando a gente pediu para encarnar aqui no planeta Terra, porque sim, nós pedimos, amigos, nós pedimos para encarnar aqui no planeta Terra. Quando a gente pediu para encarnar no planeta Terra, a gente pediu expressamente que a gente seguisse e que a gente tentasse passar pela porta estreita. É verdade. Quando a gente encarna aqui no planeta Terra, a gente encarna aqui para evoluir, para ultrapassar os desafios do mundo corporal e físico, do nosso orgulho, do nosso ego, de todas as nossas más inclinações, para chegar numa vida espiritual um pouco mais plena. Em pouco a pouco, de passinho em passinho, a gente vai chegar na nossa evolução completa. Então não se preocupem, né? Nós estamos destinados a evoluir. E a gente pode começar com a informação que a gente tem aqui a dar o primeiro passo hoje. Aquele comentário que você não faz na rede social quando você tem algum pensamento negativo em relação a uma determinada visão, né? Então, viu aquela foto daquela pessoa, quer fazer um comentário maldoso, pensou em alguma coisa, reprima isso. Tente transcender dessa realidade, ou seja, acessar um outro caminho
que é o caminho do bem, ou seja, puxa, eu ia fazer um comentário maldoso, mas olha, o fulano, o Beltrano, a Beltrana, ele tá feliz. Poxa, por isso que ele tá falando isso. Ou, nossa, será que ele não precisa de ajuda? Será que ele não precisa de um ombro para chorar? Será que isso não é um pedido de socorro? Mas sempre façam essa reflexão dentro de vocês. É fácil? Não é fácil. Nós todos nós, humanos, encarnados, nesse mundo, a gente tem essa tendência a esse comentário maldoso, a esse determinado preconceito, né? A esse julgamento, certo? Mas a gente precisa exercitar. É como se fosse um exercício muscular, né? Se a gente não coloca treino, se a gente não coloca esforço, se a gente não dá o primeiro passo, a gente não consegue controlar e desenvolver aquela musculatura. Então, se a gente não der o primeiro passo e tomar determinadas atitudes que nos levam a passar pela porta estreita para acessar essa realidade, que é uma realidade que é a realidade que Cristo quer que a gente chegue, né? Acho que a gente vai ficar um pouco frustrado. Então a gente precisa fazer isso. Então passar pela porta larga significa o quê? Significa ficar na sua zona de conforto. Significa estar em uma posição em que você relaxa, em que você não evolui, em que você não pensa em como você pode ser melhor, em como melhorar aquela sua atitude. E entrar pela porta estreita, né, pela porta larga é a situação mais confortável. Pela porta estreita é aquela situação que te tira um pouco do seu eixo, que não é o que muitos, né, estão fazendo, não é o que a maioria do planeta Terra faz, que é um planeta que ainda nos traz uma realidade muito material, muito de saciar os nossos desejos físicos. A gente precisa pensar quais são os exercícios diários para a gente dar o primeiro passo em direção à porta estreita. Meus amigos, meus irmãos de caminhada, de jornada, nós estamos todos juntos nessa caminhada em direção à evolução espiritual, em direção à luz, em direção ao caminho do bem. Cristo nos fez esse convite. Kardec codificou a obra que os espíritos ditaram para nos dar cada vez mais informações para que a gente possa fazer essas escolhas com consciência. Então, aqui, a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui é que a porta larga e a porta estreita, elas são nada mais, nada menos escolhas que a gente faz todos os dias de maneira a acessar sentimentos que ou nos conduzem a uma satisfação física e corpórea e material, e a outra que nos fazem triunfar sobre essas e nos fazem atingir a nossa, ficar cada vez mais perto da nossa evolução espiritual. É o próximo passinho da nossa caminhada espiritual que estamos fazendo aqui encarnados. E essa escola, que é o planeta Terra pra gente, é uma escola que nos traz oportunidades o tempo inteiro, né? Você que está assistindo esse vídeo agora, que tá aqui investindo um pouquinho do seu tempo e dando um pouco do seu tempo para ouvir essa palestra, já escolheu ouvir um pouco do que o Espiritismo fala, de quais são os conceitos do Cristo, que o Cristo traz, e não gastar esse tempo com vicissitudes materiais.
Então essa já é uma primeira escolha positiva. Tente exercitar. Quando estiver desanimado, respire, peça ajuda, peça suporte ao seu mentor espiritual, à espiritualidade amiga e respire e dê o próximo passo. E porque só a gente passou um dia pela porta larga, não significa que a gente vai precisar passar pela porta larga o resto de nossas vidas. Pelo contrário, a gente vai ter a todo momento escolhas para passar pelas portas que são estreitas também, certo? Então, eu convido a todos que façam esse exercício diariamente, que se conectem com o seu interior, com as suas inclinações positivas, para que elas triunfem sobre as inclinações negativas e que vocês sintam cada vez mais felicidade nesse triunfo, nessa porta estreita, nessa porta que te leva muito próximo à sua evolução espiritual, tá certo? Eu agradeço muito o tempo de vocês para assistir aqui a nossa palestra no nosso instituto, que a espiritualidade amiga e todos continuem vibrando para que o nosso planeta ultrapasse mais esse desafio que é essa pandemia global. Vamos vibrar com muito amor e carinho por todos aqueles que estão trabalhando e para ajudar, né, a nossa evolução nesse sentido, e que a gente possa cada vez mais fazer a nossa parte, tá certo? Porque o pouquinho que a gente faz, a gente já melhora a nossa energia, a gente já melhora um pouco da energia do planeta, e a gente consegue dar mais passinhos em direção à nossa evolução espiritual, que é o nosso objetivo final, de todos nós, tá certo? Então vamos agora fechar os nossos olhos para fazer o encerramento. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha, nós agradecemos esse tempo que tivemos para refletir sobre os benefícios de escolhermos a porta estreita, de não nos curvarmos perante as mais inclinações e escolhermos a porta mais larga, mais confortável, que possamos fazer escolhas todos os dias que nos levem para o caminho do bem. Obrigada, Senhor. Obrigada a todos vocês que acompanharam a nossa palestra online. Permaneçam conosco, permaneçam aqui, ligados no canal Espírita do Instituto. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo, agradeço a todos vocês a presença e que possamos estar juntos nessa caminhada em direção ao bem e triunfo sobre o mal.